Mas o bom mesmo é não fazer mutabilidade no seu código. É importante você aprender isso aqui num primeiro momento e porque você pode ver isso no código de outros programadores, tá? Eu vou mostrar alguns outros operadores aritméticos úteis em JavaScript. E o primeiro que eu vou mostrar é o operador de incremento. Incremento, que é este operador mais, tá? Você pode usar esse operador em JavaScript quando precisar incrementar uma variável de 1 em 1, tá? Incrementar uma variável de 1 em 1. Vamos ver um exemplo de quando isso pode ser útil? Olha só. Eu vou abrir um site aqui que eu gosto bastante, chamado Filmou. Filmou é uma plataforma, uma rede social, em que você marca seus filmes e séries favoritos, quais você assistiu recentemente, quais você quer assistir, você dá a nota, você dá as estrelinhas. E aí o que acontece, né? Deixa eu entrar no meu contador de séries aqui. Ou não, vamos pegar o contador todos aqui, ou filmes, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Tá aqui o contador, eu tô logado? Deixa eu ver se eu tô logado. Não estou. Vou fazer o login aqui. Não sou um robô não, deixa eu só fazer o login aqui rapidinho, galera. Fiz o login. Então aqui, todos os filmes que eu assisti recentemente. Recentemente não, né? Todos os filmes que eu já assisti, filmes, séries, beleza. Se eu vier aqui sei lá, em qualquer série dessas, vou vir no The Last of Us, e eu desmarcar que eu já vi, olha só, aqui nessa outra aba, minhas séries estão em 34, se eu atualizar essa página, agora está em 33, né? E aí, se eu marcar que eu já vi, inclusive, olha só, não sei se você percebeu, mas ele deixa eu desmarcar que eu já vi, ou seja, para ele eu não vi, e ele me deixa avaliar. Como que eu vou avaliar uma coisa que eu não vi? Não faz muito sentido, né? Então tá aí uma melhoria na lógica dessa aplicação. Mas tá aqui. Vou marcar que eu já vi, e agora o contador de 33 volta para 34, ou seja, esse contador ele foi incrementado em 1, porque agora eu marquei que eu vi. E eu caguei a sequência aqui do que eu assisti recentemente, né? Ele colocou The Last of Us aqui em primeiro agora, sendo que eu assisti Chernobyl e Game of Thrones depois. Mas não tem nada não. Beleza, o que a gente não faz em nome da didática, né? Show! Então, você pode usar o operador de incremento em JavaScript quando você quer fazer algo desse tipo. Quando você precisa incrementar uma variável de 1 em 1. Olha só. Eu tenho uma let número aqui que recebe 7. Tá? Daqui a pouco você vai entender por que eu estou declarando como let e não como const. Como que eu adiciono 1 a essa variável aqui depois da declaração dela? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer número mais 1. E aí o que eu vou fazer? Com essa expressão vai retornar 8, mas ela não está fazendo a let número receber 8, né? Certo? Eu só estou usando o número aqui e adicionando 1. Então 8 foi retornado, mas foi para lugar nenhum. Tá? Então a let número aqui só está sendo usada para que 8 seja retornado. Como que eu faço a let número receber o 8 que essa expressão retornou? Eu vou inserir número, recebe. Então agora eu atribuí para a let número o 8 que essa expressão retornou. Lembrando que o que está à direita do sinal de atribuição é executado primeiro, tá? Não se esqueça disso, é muito importante isso aqui. O que está à direita do sinal de atribuição
é executado primeiro. Então, a forma certa de ler essa expressão é: o resultado de número mais 1 foi atribuído para número. Primeiro, a expressão à direita do sinal de atribuição é executada. Em seguida, o valor que essa expressão à direita retornou é atribuído para o identificador número, que é o identificador que está à esquerda do sinal de atribuição. Agora que você sabe disso, é o seguinte: no JavaScript, você pode usar o operador de incremento para abreviar essa expressão. Olha como que vai ficar. Ao invés de escrever toda essa expressão, você vai fazer número mais mais. Se eu fizer isso e aqui embaixo eu inserir console.log número, tá aqui, foi abreviado, foi incrementado para 8. Então, número mais mais é um atalho para fazer o número receber, para fazer essa let receber o valor que ela já armazena somado a 1. Então, isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui. E aí, se eu pôr um console.log aqui embaixo, dessa vez, obviamente, vai ser 9, né? Porque aqui o número recebeu 8 e aqui recebeu 9. É por isso que quando eu uso o operador de incremento, eu só posso usar let, tá? Não posso usar const. Por quê? Porque por baixo dos panos está acontecendo uma atribuição aqui, uma reatribuição, né? Se eu mudar para const, está impedida essa reatribuição. Só posso fazer ela em let. Beleza? Por quê? Porque por baixo dos panos isso aqui está tentando fazer isso. Essa expressão está tentando fazer isso aqui. E com const não dá para reatribuir. Show? Ficou claro isso aqui? Vida programada, seja muito bem-vindo. Qual a diferença entre número mais mais e mais mais número? Vou chegar lá. Vou explicar sobre isso daqui a pouco. Bom saber que está ficando entendível para vocês, então agora a gente vai para a próxima parada, que é a seguinte. A posição desse operador de incremento importa. Porque ele pode ser um operador de pós-incremento ou pré-incremento. Pós-incremento ou pré-incremento. Como assim? Olha só. Quando você usa o mais mais logo após o nome da let, você está usando ele como um operador de pós-incremento. Por que pós-incremento, né? Primeiro, visualmente, você já tem uma dica. Ele vem depois do nome da let, ou seja, ele vem após o nome da let. Mas, olha só, a parada é essa aqui, ó. Se eu colocar, vou remover isso aqui. Se eu colocar essa expressão dentro desse console.log, olha o que essa expressão vai retornar. Retorna 7. Por que essa expressão não retornou 8? Essa expressão com pós-incremento, que é esse operador mais mais após o nome da let, retorna o valor que a let tem antes de ser incrementada. Vou repetir. Quando você usa a expressão o operador de pós-incremento, essa expressão retorna o valor que a let tem antes de ser incrementada. Isso significa que o incremento não foi feito? Não. A gente acabou de ver aqui, se eu colocar um console.log, tá aqui, número. Então,
Isso só significa que, quando você usa operador de incremento mais após o nome da let, essa expressão retorna o valor que a let tinha antes de ser incrementada e logo após incrementa essa let. Tá? Então, essa expressão, ela primeiro retorna o valor que a let tinha antes de ser incrementada. E em seguida, vou colocar segundo aqui, né, só para ter uma sequência, incrementa a let. Tá bom? É isso aqui que essa operação está fazendo, que esse operador está fazendo. E é por isso que quando você posiciona esse operador logo após o nome da let, ele é chamado de operador de pós-incremento. Beleza? E lembrando porque é importante, console.log aqui só está sendo usado para exibir valores que essas expressões retornam. Você poderia fazer qualquer coisa com essa expressão de pós-incremento. Você poderia, por exemplo, atribuir ela para uma const, resultado, sei lá. Você poderia atribuir ela para uma propriedade. Só estou usando console.log aqui para você visualizar os valores que as expressões retornam. Stefano, eita, essa eu não sabia. Boa. Leandro Cunha, não aconteceu ainda o incremento. Essa expressão. Nessa expressão aqui, não é que não aconteceu ainda, incrementou a let, mas a expressão em si retorna o valor antes da let ser incrementada, tá? Eu só pus primeiro e segundo aqui, só pus numa ordem, só para didaticamente fazer mais sentido para você. Mas não é que aconteceu exatamente nessa ordem, não. Ele pode até ter incrementado a let, não importa, meio que não importa a ordem das coisas aqui na verdade, tá? O importante aqui é só você saber que a let foi incrementada, mas essa expressão retorna o valor que a let tinha antes de ser incrementada, tá bom? Vida programada, não é melhor usar mais igual 1? Vou falar sobre isso, tá? Vida programada. A diferença é que esse aí, que você está usando, esse operador, você pode incrementar mais de 1, né? Aqui, com esse operador, você só incrementa de 1 em 1. E aí, galera, esse operador mais também pode ser usado como operador de pré-incremento. Como assim? Quando você usa o operador mais, logo à esquerda do nome da let, né, e daí vem o nome pré, que eu estou pré-incrementando essa let. Pré é algo que vem antes. Então tá aqui, meu operador que eu estou usando como pré-incremento. Por que pré-incremento? Porque com essa expressão, o valor da let é incrementado e essa expressão já retorna esse valor incrementado. Como que eu sei disso? Console.log mais nome da let. Aqui já retornou 8. Beleza? Então, diferente do pós-incremento, aqui eu estou usando como pré-incremento. Então, agora, essa expressão, além de incrementar a let, já retorna o valor da let incrementada. Beleza? Stefano, pensando, para que serve pós-incremento? Vão ter casos em que você vai querer fazer alguma coisa com essa expressão, com o retorno dessa expressão, você vai querer armazenar em uma const, por exemplo. Raros, tá? São raros casos. Você vai querer armazenar em uma const, mas você vai querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui você incrementou a let, mas ainda assim você pegou aqui o resultado que ela tinha, para fazer alguma coisa com esse resultado. E aí mesmo que a let tenha sido incrementada,
Se eu olhar o resultado de results, continua armazenando 7, saca? Então, isso aqui pode ser útil em algumas situações, mas o bom mesmo é não fazer mutabilidade no seu código. Tá? Enfim, tem formas de evitar isso aqui, na maioria das vezes. Mas eu só estou ensinando porque é importante você aprender isso aqui num primeiro momento e porque você pode ver isso no código de outros programadores, tá? Existe também o operador de decremento. Então aqui a gente está usando o operador de incremento, nesse caso pós-incremento, aqui o pré-incremento. Existe o operador de decremento, tá? Você pode usar esse operador em JavaScript quando precisar decrementar uma variável de 1 em 1. Tá? Como que eu subtraio 1 a essa variável? Seguinte, claro, né, depois da declaração dela. Eu posso fazer número menos 1. Se eu fizer isso aqui, vai retornar 6. Como que eu faço para número armazenar esse 6, que essa expressão retornou? O atribuir número recebe o resultado dessa expressão. Lembrando que o que está à direita do sinal de atribuição é executado primeiro. Então a forma certa de ler essa expressão é: o resultado de número menos 1 foi atribuído para número. Porque primeiro a expressão à direita do sinal de atribuição é executada. Em seguida, o valor que essa expressão à direita retornou é atribuído para o identificador, à esquerda do sinal de atribuição. Tá? E aí se eu fizer console.log, eu vejo o número 6. Só que para abreviar essa expressão, você pode usar o operador de decremento. Como que fica? Número menos menos. Número menos menos é um atalho para fazer número receber o valor que número já tinha. É um atalho para fazer a mesma coisa aqui, tá? Então isso aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aqui obviamente vai exibir 5, porque eu estou fazendo o decremento 2 vezes, né? E aí, como você talvez já imaginava, quando você usa o operador de decremento, você não pode usar const, porque isso aqui faz reatribuição por baixo dos panos, porque é só um atalho para fazer isso, tá? E aí, a posição desse operador também importa, porque ele pode ser um operador de pós-decremento ou de pré-decremento. Quando você usa o menos menos logo após o nome da let, você está usando ele como um operador de pós-decremento. Por que pós-decremento? Mesma parada do operador de incremento, de pós-incremento. Olha só, essa expressão retorna 7. Então, ainda que a let tenha sido decrementada, essa expressão está retornando 7. E se eu ver número aqui embaixo, está armazenando 6. Então, ainda que essa expressão decremente a let, ela retorna o valor que a let tinha anteriormente. Tá bom? E aí, esse operador também pode ser usado como um operador de pré-decremento. E se eu colocar ele aqui, agora retornou o quê? 6. Então, essa expressão, quando eu uso esse operador como pré-decremento, ele retorna o valor da let já decrementada. Tá bom? Essa expressão já retorna esse valor decrementado. Sacaram a diferença aqui entre pré e pós? Decremento e incremento?